Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, conforme mostra ali na capa, um vídeo que eu acho adequado e providencial para esse momento, tá? É para falar de gurias coloradas, tá? Tem um vídeo que eu faço de pós-jogo, que é mais analítico, mais técnico, mais olhando as questões do jogo, como é que foi o jogo, as substituições, o que eu acho que aconteceu, o que poderia ter sido melhor, enfim, aquela tarefa que para nós que fazemos essa análise é mais fácil, porque o jogo já aconteceu, a gente já viu, né? Então, ser o profeta do acontecido, você fazer a análise depois que aconteceu, é mais fácil, tá? Porém, vocês viram que ali eu falei uma série de coisas, né? Uma live, né? Então dá para expressar muita coisa. Eu falei sobre o que poderia acontecer, fiz previsão, eu até acertei, a Sandoval seria jogando. E olha o que aconteceu. Enfim, outras coisas também que eu previ que aconteceriam e aconteceram, tá? Convido vocês a examinar a live se vocês quiserem algo mais técnico. Isso aqui, esse vídeo, ele se propõe, mas é um recado para os torcedores, tá? Para os torcedores que acompanham o futebol feminino, gostam da modalidade, já conhecem as jogadoras, já vem acompanhando, e os novos que estão chegando. Sim, novos estão chegando e continuarão chegando. Tá? Vai crescer. E eu vou falar sobre isso. Tá? Então é para o público geral, para a gente entender esse momento e colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Dar a real dimensão, a verdadeira dimensão das coisas. Tá? Então é por isso que eu quero falar. A verdadeira dimensão. Uma coisa é o projeto Gurias Coloradas, que se montou, ele se assentou dentro de algumas linhas, né? O Inter se colocou como um clube que seria uma fazenda produtora de jogadoras, seria uma escola de futebol feminino de qualidade e se tornou essa escola de qualidade. Então, um projeto desenhado, pensado pela Duda Luizelli e cumprido. Então, esse é o primeiro ponto. O profissional, o Inter não faria um investimento pesado no início, tá? No início, o Inter seria modesto na questão dos investimentos e faria contratações, vamos dizer, pontuais e rechearia esse elenco com o trabalho de base para ter time profissional. E assim o Inter foi fazendo. Tá? O Inter realmente fazia contratações pontuais em alguns momentos lá, se a gente pegar 2019, 2020, o Inter até contratou mais jogadores. Em 2020 o Inter teve um bom número aí de jogadoras profissionais, né? Jogadoras já com experiência, mas nunca, depois que a gente chegou ali na primeira divisão, Série A1 do brasileiro, nunca foi um investimento como o Corinthians, por exemplo. O Corinthians já tem uma história diferente. O Corinthians ele não começa montando essa fazenda, essa coisa de ter uma base forte. Ele já começa buscando o que? Um ótimo nome para treinar, buscando montar um time. Um time que fosse competitivo, que ganhasse, que chamasse atenção, para trazer o público do Corinthians, que é muito feminino. Tá? O Corinthians tem muita torcida feminina, é muito significativa, mais do que muitos clubes. Né? Não só tem torcida grande, como a fatia de mulheres é muito significativa. Parece que é mais da metade, parece que é 51% a 52% feminino. Tá? Então, isso dá uma ideia de que, bom, vamos caminhar por uma outra linha. Ou seja, o Corinthians pensou em primeiro investir, consegue o dinheiro, investe, forma um time competitivo, ganha e depois vai buscar o retorno. E conseguiu buscar o retorno. O Corinthians é o maior, o time que mais tem títulos na América do Sul. Não vou nem colocar América Latina, porque a gente entra em latinos e é diferente. Tá? Então vou colocar o que é mais correto, ao meu ver, que é a América do Sul. Na América do Sul, realmente, o Corinthians é o que tem mais títulos brasileiros e sul-americanos. Tá? Temos de Libertadores, é o que mais venceu, e brasileiros também. Então, é o Papatítulos, é o time mais experiente, né? Tem o treinador da seleção, tem jogadoras da seleção, se a gente olhar ali, o Catiúcia já foi convocada, a Tamires já foi convocada, Yasmin foi convocada, Tamires, Lele, Duda Sampaio, né, andou convocando a Jennifer. O Corinthians tem 7 ou 8 jogadoras ali de seleção brasileira. Tá? Não é o nosso caso. O que aconteceu com o Inter é que ele foi galgando, ele foi subindo o investimento. Né? Foi subindo.
para se tornar competitivo. Então não dá para dizer que o Inter ficou sempre nessa linha de, não, é a nossa fazenda aqui, nossa base, e o nosso profissional são sempre contratações pontuais. Não, o Inter mudou. Tá? O Inter mudou porque ele reformulou o grupo e fez várias contratações. Né? Nós tivemos a reformulação de 22 para 23, muitas jogadoras saíram. Tá? Um time bem montado, um time que estava bem. E um monte de jogadores chegaram. Foi uma reformulação de plantel. Então o Inter não foi econômico nessa reformulação. Ele contratou vários jogadores. Então aí está uma mudança, ou seja, o Inter querendo investir mais. Mas muito longe do orçamento de Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Deixa eu ver. Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Eu acho até que Ferroviária. Aí vocês vão dizer que Ferroviária investe mais que o Inter no feminino. Para quem não está acostumado com o feminino, porque a Ferroviária virou SAF, a Ferroviária tem uma tradição longa com o feminino, e a Ferroviária contratou um monte de jogadoras com currículo, né? Uma série de jogadoras com currículo. A Ferroviária tinha um elenco mais recheado que o Inter nesse último Brasileirão. Então eu acredito que sim, acredito que o orçamento da Ferroviária é até maior, porque tem base boa, tem profissional recheado. Então pode ser um pouco maior. Então o Santos também deu uma mudada nesse último, mas no último ano, né? No último ano. Então o Inter não tinha um maior orçamento. O Inter é basicamente o mesmo grupo, né, do Maurício Salgado, o Lucas Piscinato pegou. Os reforços, ali a Taine a gente ainda vai ter que ver, né, talvez ela não tenha chegado nas melhores condições. A Lohane já se incorporou no grupo profissional, foi para a Libertadores, estava lá como uma opção de banco, a Lohane. A Sol, uma jogadora muito útil, né, que a gente não conhecia, está conhecendo agora, muito útil, vai nos ajudar muito. Saiu do banco várias vezes e ajudou. E a Letícia Monteiro, basicamente os jogadores que mais entravam, né, e que faziam parte desse combo aí de reforços de última hora, visando a Libertadores, é a Letícia Monteiro, que fez mais impacto, e a Sol. A Lohane era para uma composição ali, para a gente ter uma zagueira mais experiente. E olha que ela tem 19 anos, mas ela tem minutagem no profissional pelo Fluminense. Tá? Ela é mais do que a Guta, por exemplo, que não tem minutagem no profissional. Então ali a chegada da Lohane e a Guta, que também já jogou no profissional do Inter, é ali para ter reserva, mas com um pouco mais de experiência no profissional. Né? Então o Inter, nos reforços, o Inter deve ter tentado muita coisa e às vezes não consegue. A gente não sabe de negociações tentadas e frustradas, né? A gente não sabe tudo. Mas a questão é que o investimento é bem diferente e a tendência realmente era da Corinthians. Né? Nós nem imaginávamos que ia ser tão parelho o jogo. Tá? O Corinthians passou a milímetros da eliminação, milímetros. O Inter fez um primeiro tempo excelente. Fizemos um gol e poderíamos ter feito o segundo. Tá? Se eu falei na live, vocês podem conferir ali. Tá? Então nesse sentido era mais provável que o Corinthians passasse. Só que o Inter, ele é aquilo que eu falei em outros vídeos, né? O Corinthians estava num voo alto e o Inter estava num crescente. E eu ficava pensando, será que o Inter chegou num nível capaz de enfrentar esses, né, Corinthians, Palmeiras e Boca? A resposta é sim, o Inter chegou lá. O Inter pode, em 90 minutos, ou até numa decisão, bater esses times. O Inter cresceu, né? O treinador fez bem ao Inter, os reforços fizeram bem ao Inter, mesmo não sendo muitos. E a questão é que o Inter chegou lá, tá? Nós realmente muito perto da classificação, mas acabamos perdendo. Uma campanha surpreendente, tá? Quem está acostumado com o feminino, todo mundo que analisava o feminino, dizia que não sabia se o Inter ia passar do grupo D, se o Inter ia classificar. Porque era o grupo da morte, tinha Nacional, tinha Boca, tinha América de Cali e Inter. América de Cali, muito mais experiência que o Inter em Libertadores, da Colômbia. A Colômbia cresceu no futebol feminino. O país abraçou o futebol feminino porque não tem tantos ídolos assim no esporte, então abraçou o futebol feminino porque ele se destacou. Então, os times colombianos, já falei para vocês que os times colombianos vinham sendo a segunda força, né? Eram o que mais atrapalhava as equipes brasileiras, eram as equipes colombianas. E vamos enfrentar uma equipe colombiana agora, disputa de terceiro, amanhã, sábado, às 5 horas, contra o Nacional da Colômbia. Então, tinha um time colombiano mais experiente, bem mais experiente a Libertadores que o Inter, acho que era a quarta ou quinta Libertadores dele. Tinha o Boca, bem mais experiente ainda, o Boca.
o atual vice-campeão da Libertadores, Boca Juniors, o Nacional, que daí num país que não tem tradição no futebol feminino, né, o Nacional, a gente sabe, a Belém Aquino falava de que a competição no Uruguai às vezes não tinha um calendário bom, era definido muito em cima da hora, né, e que, enfim, precisava de mais apoio, né, e que ela via que o futebol brasileiro feminino era bem melhor, né, e ela está certa. Isso apareceu, isso vem aparecendo nas Libertadores, né. Então o Uruguai, mesmo com o futebol menos desenvolvido no que se refere ao feminino, é o Nacional, é um clube de camisa, é um clube que pode fazer futebol feminino, é um clube que já participou de Libertadores, é diferente do Inter em termos de experiência, né? Então nós estávamos nesse grupo difícil, e o que nós fizemos foi ganhar de todo mundo. Nós ganhamos de todo mundo do grupo, tá? Vitória acachapante contra o Nacional, 3-0, podia ter sido mais, tá? E falei sobre essas vitórias. Vitória ótima em cima do América de Cali. E depois uma vitória acachapante em cima do atual vice-campeão, 5-0, uma mão cheia de gols em cima do Boca. Então assim, nos surpreendendo positivamente. Chegou na semifinal contra o Corinthians e enfrentou muito bem o Corinthians, muito bem, passamos a milímetros da classificação. Então assim, superou todas as expectativas, tá? E a gente pode fazer alguma objeção, eu falei ali que eu achava que a Sol, que era uma jogadora de frente, mais acostumada com o gol, com a finalização, poderia bater, que eu acho que a Patilhanos devia ter entrado, porque o jogo se encaminhava para o pênalti, né? Então a Patilhanos para bater seria interessante, mas enfim, a questão é que nós fizemos uma grande campanha, tá? E temos que ir em busca desse terceiro lugar que é importante para elas e para o clube, né? Terminar bem. Vida sempre dá oportunidades, a vida é assim, a vida ela tem essas coisas, né? Quem é mais experiente, mais vivido, né? E eu tenho uma certa vivência, né? Já sou geração X, né? Sabe como é que é? Então a gente passa por poucas e boas e muitas vezes tem que mudar, tem que se reinventar, né? Mas sempre surgem novas oportunidades para quem está ligado, para quem tem presença de espírito, para quem pensa sempre em olhar o copo meio cheio e pensa nessas oportunidades e pensa em aproveitá-las, né? Então a vida é assim, tá? É um revés, é duro, mas vida que segue. Então por isso eu lembrei aqui, ó, Zóio, Isa, que perderam o pênalti, se manifestaram no Instagram. Cheguei a mandar mensagem e para levantar a cabeça, é assim, os jogadores erram pênaltis, acontece, é um momento de tensão, mas a vida que segue e novas oportunidades que surgem, né? E então é isso, uma mensagem legal ali que eu preparei, tá? E assim, ó, o Inter feminino, ele não vai ser mais o mesmo, tá? Eu percebi isso não só com declaração de outros que não acompanhavam o Inter, não sabiam o nome dos jogadores, de repente estão sabendo. A minha mãe chegou e perguntou onde é que está passando. Ela não costuma ver, ela é gremista. Ela é gremista, não costuma ver, e ela perguntou onde é que está passando o jogo das gurias. Tá? Outros colorados que também não foram apresentados, né, podem se interessar em entrar. A gente não sabe onde é que isso vai parar, ou seja, qual é o impacto real que tem isso e o que vai acontecer. Não sabemos dimensionar, o que a gente sabe dizer, o que eu posso dizer, e é uma tese que eu levanto, que é o seguinte: isso chama a atenção de várias pessoas. Tá? Tem vários indícios aí. Nós temos candidato aí falando de futebol feminino em vários momentos. Nós temos canais falando das gurias coloradas em vários momentos. Então, assim, isso vai mudar o futebol do Inter. É mais atenção, é mais público e as coisas vão evoluir, vão melhorar para elas. É isso aí que eu queria deixar, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Like, compartilha, se inscreve no canal, se vocês acham que eu mereço. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo, livre para vocês, desde que mantendo aquele respeito, né, que a gente sempre prega. E até a próxima.